E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro amanheceu em choque nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, anunciou, de forma abrupta, a suspensão do clássico entre Fluminense e Vasco da Gama, que estava marcado para este sábado, 24 de maio, às 17h30, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada após a descoberta de uma irregularidade grave que comprometeu a integridade da partida. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional. O STJD, em comunicado oficial, informou que a suspensão se deu por conta de uma denúncia recebida na madrugada de quinta-feira, apontando para uma possível infração no registro de um jogador do Vasco da Gama. A identidade do atleta e os detalhes específicos da irregularidade ainda não foram divulgados, mas fontes internas sugerem que se trata de um problema relacionado à documentação de transferência internacional. O Fluminense, atualmente na 7ª posição do Brasileirão com 14 pontos em 9 jogos, vinha se preparando intensamente para o clássico, considerado crucial para suas pretensões na competição. Sob o comando de Renato Gaúcho, que assumiu o time em abril, o tricolor das Laranjeiras buscava consolidar sua posição no G6 e manter a boa fase após a vitória sobre o Juventude na rodada anterior. Do outro lado, o Vasco da Gama, ocupando a 13ª colocação com 10 pontos, enfrentava uma fase de instabilidade. Após a demissão de Fábio Carille em abril, o clube ainda não anunciou um substituto definitivo, e a equipe vinha sendo comandada interinamente por membros da comissão técnica. A suspensão do clássico adiciona mais um capítulo turbulento à temporada do Cruz Maltino. A torcida de ambos os clubes reagiu com perplexidade e indignação nas redes sociais. No Twitter, hashtags como hashtag STJD e hashtag clássico suspenso rapidamente se tornaram trending topics, com milhares de torcedores expressando sua frustração e exigindo esclarecimentos imediatos. A falta de transparência nas informações divulgadas pelo STJD apenas alimentou a especulação e o descontentamento geral. Em entrevista coletiva, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que o clube foi pego de surpresa pela decisão e que exigirá uma investigação completa sobre o caso. É inadmissível que uma partida dessa magnitude seja cancelada sem que os clubes sejam previamente informados e tenham a oportunidade de se manifestar, declarou. Já o presidente do Vasco, Jorge Salgado, adotou um tom mais cauteloso, afirmando que o clube colaborará com as investigações e que confia na resolução rápida do impasse. Estamos comprometidos com a lisura e a transparência. Se houve algum erro, será corrigido, disse. Especialistas em direito esportivo apontam que, caso a irregularidade seja confirmada, o Vasco poderá sofrer sanções severas, incluindo perda de pontos e multas financeiras. Além disso, o clube corre o risco de ver sua imagem institucional ainda mais abalada, em um momento em que busca estabilidade e recuperação no cenário nacional. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas fontes internas indicam que a entidade está monitorando a situação de perto e poderá intervir caso a crise se aprofunde. A possibilidade de remarcação da partida para uma data futura também está sendo considerada, dependendo dos desdobramentos das investigações. Enquanto isso, os jogadores de ambos os times enfrentam um clima de incerteza e frustração. Muitos atletas utilizaram suas redes sociais para expressar descontentamento com a suspensão repentina do jogo, que representava uma oportunidade importante para mostrar serviço e conquistar pontos valiosos na tabela. A imprensa esportiva nacional mobilizou-se para cobrir o escândalo, com programas especiais e análises aprofundadas sobre o impacto da decisão do STJD. Jornalistas e comentaristas debatem as possíveis consequências para o campeonato e para a credibilidade das instituições que regem o futebol brasileiro. Torcedores organizados de Fluminense e Vasco convocaram manifestações pacíficas em frente às sedes dos clubes e ao próprio STJD, exigindo transparência e celeridade na apuração dos fatos. A mobilização popular demonstra o quanto o futebol é parte integrante da cultura e da identidade nacional, e como decisões abruptas podem gerar comoção e revolta.
Em meio ao turbilhão de emoções e incertezas, resta aguardar os próximos capítulos dessa novela que promete agitar o cenário esportivo brasileiro nas próximas semanas. A pergunta que paira no ar é: quais serão as consequências reais dessa suspensão para os clubes envolvidos e para o Campeonato Brasileiro como um todo? A única certeza, por enquanto, é que o clássico entre Fluminense e Vasco da Gama, um dos mais tradicionais e aguardados do futebol nacional, foi abruptamente interrompido por uma decisão judicial que expôs fragilidades e levantou questionamentos sobre a gestão e a governança no esporte. Continuaremos acompanhando de perto todos os desdobramentos desse caso, trazendo informações atualizadas e análises aprofundadas sobre o impacto dessa suspensão no cenário esportivo nacional. O vestiário do Fluminense, que já estava preparado para o confronto, foi esvaziado de maneira abrupta, como se uma tempestade tivesse passado e levado com ela toda a preparação da semana. Jogadores, comissão técnica e funcionários deixaram o CT Carlos Castilho com semblantes fechados e expressões de incredulidade. Renato Gaúcho, conhecido por seu temperamento forte e declarações contundentes, evitou entrevistas, mas confidenciou a membros da diretoria que se sentiu desrespeitado pelo modo como a notícia foi entregue, pela imprensa, antes mesmo de qualquer comunicado oficial à equipe. Do lado do Vasco, o ambiente não era muito diferente. A delegação que já se deslocava para a concentração foi orientada a retornar, em meio a um clima de tensão e preocupação. A ausência de informações claras gerou confusão até mesmo entre os próprios dirigentes, que se viram obrigados a improvisar uma reunião emergencial na sede de São Januário. Internamente, fala-se em indignação e até temor de que a situação possa se desdobrar em uma crise ainda maior, especialmente se houver comprovação de má-fé ou falha grave nos registros federativos. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, mesmo não tendo autoridade direta sobre o Brasileirão, também se pronunciou em tom crítico, afirmando que a medida poderia ter sido evitada com mais diálogo entre as partes. A nota oficial da entidade destacou que a suspensão de um clássico dessa magnitude sem uma apuração completa prejudica não só os clubes, mas toda a organização do calendário esportivo e a credibilidade do futebol carioca. Enquanto isso, patrocinadores e parceiros comerciais dos dois clubes começaram a cobrar explicações e garantias. A partida entre Fluminense e Vasco é um dos eventos de maior apelo midiático do primeiro semestre, com contratos publicitários e cotas de transmissão envolvidas que agora correm risco de serem contestadas. O prejuízo pode chegar a cifras milionárias, considerando ingressos vendidos, operações logísticas e campanhas publicitárias já veiculadas nas redes e nos principais veículos de comunicação. E a questão não para por aí. Os bastidores políticos do futebol brasileiro também começaram a se movimentar. Conselheiros do Fluminense e do Vasco estão exigindo reuniões extraordinárias, enquanto rumores dão conta de que membros do STJD estariam sendo pressionados por dirigentes influentes a rever a decisão nos próximos dias. Há quem acredite que esse episódio possa desencadear uma reformulação nas regras de verificação e homologação de jogadores, algo que há muito é cobrado por profissionais do meio. A imprensa argentina, sempre atenta ao que se passa no Brasil, repercutiu com destaque o cancelamento do clássico. Jornais como Olé e Clarim trouxeram a notícia com termos como vergonha sul-americana e crise no futebol brasileiro, alimentando o constrangimento internacional. Para muitos analistas, esse tipo de episódio mina a imagem da Liga Nacional, que luta há anos por mais organização e visibilidade fora do país. No campo esportivo, o Fluminense pode ser o mais prejudicado no curto prazo. A equipe vive uma boa fase, embalada por vitórias importantes, e via no clássico uma chance de se afirmar como real candidata ao título. Com a pausa inesperada, há o risco de perder o ritmo e o entrosamento que vinham sendo construídos com esforço e consistência por Renato Gaúcho e sua comissão. O Vasco, por sua vez, se vê envolvido em mais uma polêmica quando tentava respirar no campeonato. Com campanha irregular e sem técnico fixo, o clube vivia momento delicado, e agora tem que lidar com a possibilidade de sofrer sanções pesadas, inclusive, dependendo da investigação, com perda de pontos que pode colocá-lo diretamente na zona de rebaixamento. O torcedor, no meio disso tudo, se sente traído. Em grupos de WhatsApp, fóruns e programas de rádio, a indignação é geral. Muitos haviam comprado ingressos, agendado viagens, feito promessas e rituais para empurrar o time rumo à vitória.
Para eles, o futebol é mais que um espetáculo, é parte da identidade, da história, do cotidiano. E ver o clássico desmarcado de maneira fria e burocrática soa como um soco no estômago. Há também rumores de que outros clubes estejam se movimentando para impugnar partidas recentes do Vasco, alegando que o mesmo jogador envolvido na denúncia já havia atuado em rodadas anteriores. Se confirmada a atuação irregular, o caso pode se transformar em um efeito dominó, com impacto direto na tabela de classificação e no futuro do campeonato. Entre tantas dúvidas, uma certeza ecoa pelos corredores dos estádios e nas arquibancadas virtuais das redes sociais: a temporada 2025 acaba de ganhar um capítulo que será lembrado por muitos anos. Um capítulo que começou com a expectativa de um grande espetáculo no Maracanã e acabou manchado por uma nebulosa decisão judicial. E agora, resta saber, quando esse jogo será remarcado? E, mais importante, quando o futebol brasileiro vai deixar de ser surpreendido por seus próprios bastidores? O que mais está escondido por trás das camadas do regulamento e das cartolagens? Quer saber a resposta? Fique ligado, porque a novela está só começando, e os próximos episódios prometem ser ainda mais explosivos. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto o STJD promete se pronunciar oficialmente nos próximos dias com detalhes da investigação, cresce o burburinho sobre uma possível blindagem por parte de setores da diretoria do Vasco. A ausência de explicações objetivas, aliada à gravidade da denúncia, levantou suspeitas sobre tentativas internas de silenciar a crise ou, no mínimo, de ganhar tempo até que a repercussão diminua. Mas se há algo que o futebol brasileiro ensinou ao longo da história é que segredos não duram muito quando o assunto envolve dois clubes gigantes e uma torcida sedenta por justiça. No Fluminense, o clima é de revolta. Fontes próximas à comissão técnica relataram que Renato Gaúcho já estuda acionar o jurídico do clube para solicitar compensações, caso se comprove que a suspensão foi causada por negligência vascaína. Jogadores como João Arias, Marcelo e Felipe Melo já manifestaram internamente o sentimento de frustração e indignação com o cancelamento repentino. O clássico no Maracanã não era apenas um jogo, era uma chance de consolidar a retomada tricolor na competição. A grande ironia é que o Campeonato Brasileiro 2025 vinha se desenhando como um dos mais disputados dos últimos anos. Equipes tradicionais retomando protagonismo, jogos equilibrados, estádios cheios e o retorno da velha rivalidade carioca com força total. Justamente em meio a esse cenário positivo, o futebol é golpeado por um escândalo que coloca em xeque a lisura da competição e a competência das entidades que a organizam. O mais alarmante, no entanto, é o precedente que esse episódio pode abrir. Se o STJD confirma a infração e pune o Vasco, outros clubes podem passar a vasculhar minuciosamente os elencos rivais em busca de falhas administrativas. Cria-se, assim, um clima de desconfiança generalizada, onde a tabela passa a ser disputada não apenas em campo, mas nos tribunais e gabinetes, um campo minado que ameaça a própria essência do esporte. Do ponto de vista político, figuras importantes do futebol carioca e nacional já se articulam nos bastidores para evitar que o caso respingue em outras esferas. A pressão sobre o presidente da CBF aumentou, e há quem defenda uma intervenção direta da entidade para mediar a situação antes que a crise se transforme em um escândalo institucional de proporções irreversíveis. Enquanto isso, as redes sociais seguem fervendo. Influenciadores, ex-jogadores e jornalistas levantam teorias, apontam culpados e cobram providências. A cada novo tweet, a tensão aumenta. O silêncio oficial apenas contribui para que boatos se espalhem como pólvora. E no meio desse tiroteio digital, o torcedor se vê atordoado, buscando entender como algo tão simples quanto escalar um jogador pode se transformar numa bomba que paralisa o futebol nacional. Entre os mais afetados, estão os jovens torcedores, muitos deles viriam o clássico pela primeira vez no estádio. Para essa nova geração, o futebol representa mais do que paixão, é um escape, um elo com a família, um ritual de pertencimento. Quando o jogo é cancelado sem uma explicação convincente, o que se quebra é a confiança nesse sistema que deveria proteger a magia do futebol, não enterrá-la sob a burocracia. E assim, o Maracanã segue vazio.
As arquibancadas silenciosas, os refletores apagados, o grito preso na garganta da torcida. Um vazio simbólico que traduz o sentimento de milhares de apaixonados espalhados pelo país, um Brasil que ama futebol, mas que segue refém de suas próprias falhas internas. A novela entre Fluminense e Vasco ainda está longe de terminar. Os próximos dias serão decisivos para entender o real impacto dessa suspensão e o que ela revela sobre os bastidores do futebol nacional. Haverá punições? O clássico será remarcado? E o campeonato seguirá manchado ou encontrará um novo rumo? Prepare-se, torcedor. Porque o que começou como um simples clássico carioca pode se transformar no maior escândalo do Brasileirão 2025. E se você quer saber os próximos capítulos dessa história explosiva, já sabe, não desgrude da tela. A bomba estourou, e os estilhaços ainda estão no ar. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.